Uma boa noite a todos vocês presentes, encarnados e desencarnados, e uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está aí à distância, reserve neste momento uma garrafa com água ou já para que ele possa ser fluidificado durante a nossa reunião. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Neida. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, Psicografias de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem número 70. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível, onde se encontram os que sorriram contigo, parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de ponto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir sobre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver desolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Jesus, mestre amigo, aqui nos encontramos para te agradecer essa oportunidade. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores, por todo o amparo, por todo o apoio, por toda a supervisão espiritual de todos os nossos trabalhos. E assim, mestre amigo,
agradecidos que estamos aqui, nesse hospital de almas, nesse hospital que nos acolhe. Estamos aqui recebendo já desde o início boas vibrações para a nossa sustentação. E receberemos ainda muito mais nesta noite, além da página de abertura, além do estudo que será proporcionado pelo nosso irmão João. E por isso te pedimos, mestre amigo, toque a fonte de nosso irmão João, que oferecerá para nós as discussões desta noite, os entendimentos novos que realizaremos. Aquele fato de olharmos para dentro de nós e refletirmos naquilo que precisamos melhorar. Mestre amigo, por favor, também leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, pelo seu amor, por sua grande misericórdia, por tudo que Ele nos proporciona e, na maioria das vezes, nem percebemos. Somos eternos pedintes, Mestre Jesus, e estamos a te pedir para que nossa reunião aconteça a contento. E assim, sob a tua permissão, damos por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nosso irmão João? Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando nessa noite o início do capítulo 5, que é o título Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Que motivo, né? A gente fica preocupado. O que Jesus quis dizer quando fez essa afirmativa? Eu vou só citar uma das. Ele citou em Mateus, em Lucas, e 2 vezes em Lucas. Eu vou só citar, fazer comentário por a afirmativa que Mateus apresenta. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos estudar 3 temas ainda dentro do nosso capítulo: a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores. O primeiro item, que é o número 3, diz assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se realizar na vida futura. Porque quem está sofrendo aqui e continua sofrendo não vai ser bem-aventurado por causa do sofrimento. Só pode acontecer numa vida futura, não apenas no mundo espiritual, mas em outras encarnações lá na frente, né? Que poderá ser beneficiado por isso. Sem a certeza do porvir, quer dizer, no futuro as máximas, essas máximas seriam um contrassenso. E mais ainda seria um engano. Na realidade, como é que você pode ser bem-aventurado no meio de uma aflição tremenda, né? Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Para ser feliz é que a gente precisa sofrer. Não é estranho, né? Disse que é para ver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? É verdade, se a gente analisar, né? Tem gente que passa a vida inteira em sofrimento e outros em brancas nuvens. A gente conhece gente assim, né? Nessa condição. Até, não é só economicamente, até em termos de saúde e de tudo. Por que uns nascem na miséria e os outros na opulência? Sem nada tem feito para justificar essa posição. Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo sorria, tudo feliz, tudo perfeito? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre os que prosperam. Não é verdade, né? A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Claro que não. A gente vai entender já o que é justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem as suas perfeições infinitas. Quem acredita
realmente em Deus, sabe que ele é perfeito, não ia cometer uma falha dessa, né? Porque falhou. Ele não é infalível, ele é infalível. Nós somos falíveis, ele não. Se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode agir por capricho ou com parcialidade, dar um peito para um e o mal para o outro. Quer dizer, sem nenhum critério, não há razão para isso, né? As vicissitudes da vida têm então uma causa, e como Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Vamos ver agora, vamos falar sobre as causas atuais das aflições. Estamos cheios disso, né? Todos nós provocam a vida de tal maneira, criam uma série de problemas. Lá no futuro a gente descobre, meu Deus, se eu tivesse feito diferente, não estaria passando o que estou passando aqui agora. N situações, né? As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quiser, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida, ou seja, nas vidas passadas. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Normalmente a culpa é sempre nossa. Se a gente analisar, é sempre nossa, não, é sempre nossa. Mesmo aquilo que a gente sofre aqui sem saber porquê, vamos descobrir porquê quando desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual, quando a espiritualidade abrir a nossa mochila dos efeitos. Eu costumo usar essa expressão do crachá das virtudes que todos nós colocamos e que mostra as nossas boas qualidades para os outros, mas a nossa mochila dos defeitos que a gente tem e consegue esconder de todos, só não consegue esconder de nós mesmos e do Pai. Quando a gente chegar lá do outro lado, a mochila vai ser aberta. E aí nós vamos saber, além do que está na mochila, a gente vai se sentir envergonhado quando todo mundo perceber, a gente lá do outro lado vai perceber o porquê do sofrimento. E vamos ver que a justiça de Deus nessas aflições é fantástica, porque ela se reflete numa única coisa maravilhosa que Deus concedeu para nós: a possibilidade de reencarnação. É através dela que a gente consegue consertar as nossas falhas e, consequentemente, evoluir, né? Para sair desse planetinha nosso aqui de quarta categoria. A Terra é quarta categoria. Só tem uma inferior à Terra, planeta de planetas primitivos. Depois somos nós, planeta de provas e de expiações. Tem gente que está aqui que não está nessa condição, muito poucas, mas tem, que está aqui em missão ou está aqui em prova. Tem gente que vem que pediu na espiritualidade, precisa passar, já não está mais nessa condição, já vivia no planeta, já no mundo de regeneração, mas precisa consertar uma falha e pedir, olha, eu preciso passar um pouquinho naquela barra pesada lá embaixo, lá do complexo de Israel, teve tiroteio hoje de manhã de novo, meu Deus. Fechou a vida, agora à tarde o tiroteio foi agora, né? Então, a gente passa por esses problemas porque nós devemos, se não devêssemos, não estaríamos pagando. Quantas uniões infelizes que resultam dos cálculos do interesse e da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que dissensões, que disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Está mostrando aqui as causas que nós mesmos provocamos por causa dessas falhas nossas. Entendeu? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença deixaram de desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da toda vaidade que ressecam no coração. Mais tarde, porém, que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Gratidão dos filhos, né? Porque os pais não se preocuparam, não corrigiram aquela falha enquanto havia chance, lá na frente começam a ser prejudicados exatamente por aquela falha que ele criou, causas atuais das aflições dos pais. Se ele tivesse cuidasse de corrigir o filho a tempo,
o filho não se transformaria num sofrimento para ele no futuro. Tá? A quem, portanto, deve todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte. Eu não pedi para nascer. Conhece essa frase? Eu já escutei. Eu não pedi para nascer. Eu disse para um amigo que falou para mim, comentou essa frase comigo, e olha, a maior parte de nós chega do outro lado, quando se reconhece, quando conhece o seu próprio passado, não pede não, implora para nascer. Porque sabe que precisa consertar aquela falha que ele traz do passado. Que ele não tinha conhecimento enquanto estava aqui, mas no mundo espiritual ele vai conhecer a falha. Não pede não, implora para nascer. Diversos fazem isso. Muitos de nós, quer dizer, gente que nós vamos ver lá na frente, gente que está que já está arrependido da falha. Quando vê a falha, se arrepende, pede, por favor, pede, pelo amor de Deus, pela uma encarnação para consertar aquele erro. Porque existem aqueles espíritos ainda bastante inferiorizados, imperfeitos somos todos nós, mas aqueles mais inferiorizados que não admitem, então são forçados a reencarnar naquela condição para consertar a falha. Mas a maior parte de nós que está aqui presente é gente que vai pedir, que pediu para nascer com certeza. Não é daqueles que foi imposto, não. A lei humana, olha só que interessante, a lei humana alcança algumas falhas e as pune. O condenado pode então dizer, não, já sofreu consequência daquilo que ele praticou. Né? Isso através da lei humana. Mas a lei não alcança nem por alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente aquelas que causam prejuízo à sociedade e nas quais aquelas que prejudicam apenas aquelas pessoas que cometem aquelas faltas. Prisão, pega 10, 15 anos, às vezes cumpre até os 15 anos, então cumpriu, já foi punido. Quer dizer, não foi punido. Punido pela lei humana. E a Deus não pune ninguém, não. Ele mesmo vai se punir quando chegar do outro lado. Mas há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à lei de Deus que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. De onde se serve que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido naquilo que pecou. Nós não somos punidos por Deus, não. Deus não pune ninguém. Deus não nos castiga de forma alguma. Nós pedimos o castigo, por causa disso que eu comentei ainda há pouco, chega do outro lado, quando a gente vê o tamanho da nossa falha, a gente implora para voltar para reencarnar e para consertar aquilo que estava errado. A experiência chega algumas vezes um pouco tarde, infelizmente. E quando a vida já foi desperdiçada, perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende de dizer, se no começo da vida soubesse o que eu sei hoje, quantas faltas eu teria evitado. É outra frase comum, né? Que a gente acaba aplicando. Agora vamos dar uma olhadinha nas causas anteriores das aflições. Aquela quantidade de defeitos que estavam na mochila, que a gente vai abrir quando chegar lá, porque é inevitável. Mas se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e que parecem golpeá-lo como se fosse uma fatalidade. Eu não mereço isso. Que mal eu fiz a Deus, como se tivesse condições de fazer algum mal a Deus, essa frase, né? A gente escuta essa frase, a pessoa diz isso de uma forma que nem se lembra que ele nunca vai ter condição de atingir Deus de forma alguma. Ele atinge a si próprio. Né? Não é fatalidade. Fatalidade não existe. Acontece porque era necessário acontecer. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e até daqueles que sustentam a família, assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais que acontecem, desabamentos, enchentes, enfim. Essas deformidades, a idiotia, a imbecilidade que as pessoas nascem com essa condição. Né?
Os que nascem nessas condições não fizeram nada seguramente nessa vida para merecer uma sorte com Cristo. Criança de 3, 4 anos com câncer no fígado. O que ela fez para passar por uma coisa dessa? Só estou dando um exemplo. Que a Bíblia diz aqui, crianças que morrem em idade que só conheceram da vida o sofrimento. Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo. E da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. 3 anos de vida, sofrimento terrível. Não foi gratuitamente. Aquilo não acontece por acaso. Por acaso a gente sabe que não existe. Aprendemos isso aqui, né? O que fizeram as almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrer tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer? Se não puderam seguir nem o bem nem o mal, não teve tempo, morreu tão novinho, né? Não conseguiu demonstrar nem o bem nem o mal dele para ninguém, porque não teve tempo antes. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter tido a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Óbvio, né? Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. Todas as suas faltas serão punidas, não vamos chamar de punida, não. Serão consertadas por você numa outra reencarnação aqui. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como aqueles decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Não é gratuito, ninguém sofre gratuitamente. Sofre antes do que precisa resgatar a dívida e também do que precisa da sua própria evolução. Não é gratuito o sofrimento. E é útil, por incrível que pareça, extremamente útil para a evolução do indivíduo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas, quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo daquilo que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus não falha nunca. Nunca falha. As tribulações de vidas podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitos pelos espíritos arrependidos. Aquilo que eu falei antes, alguns espíritos, ainda bastante inferiorizados, não querem reencarnar, porque sabem que vão sofrer. E pedem, não quero mais, são forçados a isso, porque é necessário que ele passe por aquilo. Porque todos nós, quando vamos ter que evoluir, queremos ou não. Alguns vão demorar muito mais, outros vão demorar menos. Aqueles inferiores vão demorar um pouco mais. Mas a evolução é inexorável para nós. Todos aqueles espíritos puros que estão lá ao lado de Deus, passaram por tudo isso aqui. Todos, nenhum nasceu perfeito. Todos passaram por essa evolução evolutiva em termos de perfeição e chegaram a ser um espírito puro. Nós também vamos chegar nisso um dia. Não sei quantos milênios eu vou levar para chegar, mas que com certeza tem esperança de que um dia eu vou chegar. Não sei quantos milênios, isso é mais que milênio, mas Deus é grande. É bastante. Mas que vou chegar, eu não, todos nós vamos chegar. Isso aqui não é inexorável. Até aquele inferior vai progredir e vai chegar lá. Não se deve, olha só, tem aqui mais uma para a gente encerrar, meu tempo já está acabando. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Olha só, trata-se também de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu tratamento. Caso disso, olha,
Chico, segundo nós sabemos, teve a última encarnação dele aqui de repente foi uma volta. Diz que ele já estava lá no mundo de regeneração, pediu para vir para cá, para consertar alguma coisa, passou por esse sofrimento todo que passou na vida e voltou para lá. Prova que foi pedido. Que a pessoa arrependida, o espírito está arrependido, pede para passar por isso. Então nem todo sofrimento aqui é expiação. Muitas das vezes é a prova de um espírito até um pouco mais elevado do que a gente que está aqui, que está no mundo de regeneração, por exemplo, e pediu. Os espíritos bons também passam não apenas de regeneração, os planetas de espíritos bons também passam por reencarnação. Ainda nem tinha desta palavra, né? De repente eu vou passar lá para pagar, ver se eu consigo pagar isso aqui, ele vem, sofre e não é um mau espírito, não é um espírito inferiorizado, ao contrário. O último item, que é o item 10, diz assim: os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada dos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que eles estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como as expiações apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de reconhecer. Ficamos por aqui, eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Vamos conversar um pouquinho mais com Jesus. Mestre amigo, nosso primeiro momento da reunião está terminando e mais uma vez estamos nos dirigindo a Ti em agradecimento pelas boas vibrações que estamos recebendo, pela página de abertura, pelo estudo que nos foi proporcionado nessa noite, pelas reflexões que já começam em nós. E vamos fazer esse exercício com bastante vontade de vencermos, vontade de sermos individualidades melhores. Muitas das vezes, a resolução de tanta problemática nossa está somente em nós. Só nós, com garra, com força, com coragem e principalmente com fé, conseguimos transpor obstáculos. E sabemos, mestre amigo, que você está sempre conosco, nos envolvendo com as tuas vibrações, trazendo irmãos também, amigos espirituais, para estarem juntinho de nós. Nenhum de nós está só. Nenhum de nós está desamparado. Que bom sabermos disso. Muitas das vezes, alguns de nós precisamos ser lembrados disso. Porque em meio às nossas dores e às nossas crises, até esquecemos. Talvez porque não nos vemos como espíritos. Captamos tanto o que é material e fica meio que difícil percebermos. Nossa visão fica um tanto turva. Ficamos diante de autórios. Mas tu, mestre amigo, está conosco. Mais uma vez te pedimos que leve nosso agradecimento até Deus nosso Pai, amoroso e misericordioso, e que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco sempre. Esteja conosco, mestre, e nós sempre sabemos que você está. Estamos aqui sempre no exercício, enviando esforços para estarmos vibrando na tua face. E esteja, por favor, com cada um de nossos irmãos
médios passistas que logo estarão atuando em seus grupos. Que todos nós possamos sempre sermos instrumentos da tua paz. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento de nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.